Sim, eu sei que o pastor aí deixou um suspense no ar, dizendo que vai falar aqui ao longo da entrevista. Eu fico feliz, eu sei que o senhor não fica em cima do muro, é bastante decidido nas convicções, mas essa posição, quando o senhor fez essa primeira postagem nas redes sociais, suscitou a impressão de muitas pessoas na classe política que o senhor teria uma preferência ou por Tarcísio como candidato ou por Michele. É por aí? Eu já queria, porque como a gente tem vários assuntos para abordar, eu já queria que o senhor externasse de forma clara a sua Então convicção. eu vou colocar para você. Eu digo uma coisa para você. A política, como eu falei, é dinâmica. Uma coisa Sim. hoje pode mudar amanhã. Fatos políticos mudam tudo. Agora, eu vou chegar nisso e fazer uma coisa para você interessante. A esquerda, quando ela observa um inimigo, eles mentem, criam narrativas mentirosas para denegrir o cara, para bater no cara. Eles são expert nisso. São os reis das fake news, reis dos factoides, reis de denegrir pessoas com frases de efeito. A candidatura de Flávio Bolsonaro, qual o ataque da esquerda? Onde é que a esquerda deu um primeiro tirambaço em cima dele? Onde expoentes da esquerda, não, esse cara é isso, é aquilo, e constrói logo uma narrativa para ter o cara. Eu não vi ninguém da esquerda, eu não vi ninguém de governo Lula atacar Flávio. Que coisa interessante. É como estão dizendo assim, é esse aí mesmo. É esse que nós queremos. É esse, que venha ele. Então, para mim, Silas Lima Maravilha, por favor, repito, não sou de partido político. Olhando o que está acontecendo, para mim, uma chapa, né? Minha opinião, que também não sou dono de verdade. Quero deixar bem, eu não sou dono de verdade. É minha percepção. Uma chapa para ser combativa, para ganhar uma eleição, Tarcísio e Michele como vice. A Michele encarna, olha o que ela encarna: mulheres, direita, evangélica evangélicos e é filha de nordestinos. Vou contar um episódio para vocês aqui, que é muito interessante da eleição onde Bolsonaro perdeu, tá? Então, para mim, o Tarcísio... Aí você pega a pesquisa, e é a última que saiu aí, qual é a rejeição de Flávio? É a mesma de Bolsonaro. E a de Lula, que é grande também. A de Tarcísio é bem abaixo. E rejeição é uma coisa importante. É como se o povo dissesse o seguinte, né, na minha percepção: nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente. É uma percepção minha. Não tô, pelo que eu vejo na pesquisa, tá? Pelo alto índice de rejeição de ambos. Tá? Então, Tarcísio e a Michele como vice, porque representa tudo isso. Então, agora eu vou contar um episódio que talvez eu nunca falei isso na imprensa. Um mês antes da decisão de quem seria o vice na chapa de Bolsonaro, no mês de junho, eu pedi para falar Bolsonaro presidente. Sim, 2022. lá em 2022. Tá? Aí Bolsonaro, quero falar particular com você, não quero esses puxa-saco tudo em volta, eu quero só eu e você. Aí marcou comigo, 3 dias depois eu estava no Palácio. Só eu e ele. Eu disse assim para Bolsonaro: Bolsonaro, por que você acha que Lula escolheu Alckmin? Minha pergunta primeiro para ele, que eu gosto de perguntar para poder ver a percepção da pessoa. Aí o Bolsonaro, aquele jeitão dele, falou: Malafaia, é porque ele está escolhendo um cara do Sudeste e bababi, barababá, aquela coisa. Eu falei: bem, eu vou te dar aqui a visão. Lula, você tem que reconhecer qualidades, virtudes, né, até de quem você vai combater, para saber como é que ele age. Ele é um tremendo de um estrategista. Eu disse assim: bem, então eu vou te explicar. Lula sabe que tem uma grande diferença de votos sobre você no Nordeste. E São Paulo é o calcanhar de Aquiles para ele. Se você tiver uma distância de voto muito grande a teu favor, você tira a diferença que você vai ter no Nordeste. Então ele escolheu Alckmin. Alckmin chamou ele de ladrão, esculhambou, arrebentou, mas porque ele escolheu, Alckmin foi governador 2 vezes em São Paulo, encarna o estilo do paulista, ele sabe que você vai ganhar dele em São Paulo, mas ele quer diminuir a distância. Então eu disse assim: agora, Bolsonaro,
Você tem que devolver o remédio para Lula. Escolha alguém do Nordeste para ter o vice. Braga Neto é um cara decente, é um cara do bem, mas ele não soma. Depois dá a ele o cargo de ministro da Defesa. Aí eu disse para Bolsonaro, Deus é minha testemunha. Eu não uso o nome de Deus em vão. Bolsonaro está vivo e pode confirmar isso. Eu falei, pega o Gilson, que era ministro, que foi ministro, né? Gilson Machado. Gilson, sanfoneiro, inteligente pra caramba, bocudo. Eu falei, pega o Gilson, bota como vice, na primeira semana do programa eleitoral, põe ele o tempo todo, depois solta ele no Nordeste. Você vai diminuir a tua rejeição e vai dar o troco a Lula lá no Nordeste. Uma hora de conversa. Quando acabou a conversa, ele disse assim, cara, é um negócio para pensar. Muito bem. Um dia antes, tá? A convenção foi domingo no Maracanãzinho. 3 horas da tarde do sábado, Bolsonaro me liga. Malafaia, não dá não, já está tudo acertado. A minha resposta para ele, em Cristo digo a verdade, não minto. A eleição é tua. Se você quer perder, o problema é seu. Você está dando um tiro no pé, porque o Braga Neto não vai somar. Você quer proteção para você antes de ganhar a eleição? O Braga Neto não soma agora, Bolsonaro. Mas a decisão é sua. Bem, essa foi a minha palavra. Eu não sou dono da verdade, eu não sou o cara entendido, mas na minha percepção, não adianta vir. Olha, eu vou logo eliminando. Mas Malafaia, eu já conheço a conversa. O Tarcísio é de centro. Aí, vamos parar aí. Um pouquinho. E Bolsonaro governou com quem? Fábio Faria, ministro das Comunicações, PSD. Ciro Nogueira, ministro, PP. Como é que Bolsonaro conseguiu aprovar coisa? Foi com voto de quem? Da minha mãe? O que a gente tem que entender, gente, é o seguinte: quem elege é o povo. Se nós tivéssemos uma direita pura, grande, top, beleza, mas nós não temos. E Bolsonaro, isso aqui é muito importante, Bolsonaro não entregou um ministério importante ao Centrão, nenhuma estatal, e governou. Mas teve que abrir algumas concessões, porque esse é o jogo político. Então, quais são as outras características? Quais são as outras características, pastor? O senhor, quando falou da Michelle Bolsonaro, enumerou ali uns 4 pontos ali, evangélica, filha de nordestino, né, mulher, enfim. Do Tarcísio, o senhor disse, ele é de centro. Por que o senhor acha que ele deveria encabeçar a chapa à presidência da República? Bem, primeiro, governador de São Paulo e está fazendo um excelente governo. Se ele estivesse fazendo um péssimo governo, está descartado. Um beijo, um abraço. Vamos ser. Aqui eu não tenho paixão, Paulo. Eu não tenho paixão por homem, no sentido político. Né? Eu não tenho paixão. Então, Tarcísio está fazendo um bom governo. Bolsonaro disse para mim, a última vez que eu tive com o Bolsonaro na casa dele, a última, a gente conversando sobre isso, ele falou, Malafaia, Tarcísio é um gênio. É só ver a formação de Tarcísio. Ninguém se forma no IME, em primeiro lugar, se não for gênio. Falou, esse cara é um gênio. Você dá um material para ele ler, para discutir, 3 dias depois ele sabe mais do que todo mundo. Inclusive, então, sobre São Paulo, Bolsonaro fez essa declaração também, que quando... Ele falou para mim sobre São Paulo. Sobre São Paulo, né? Quando o Tarcísio escolheu o Tarcísio para ser candidato em São Paulo, ele não conhecia muito, e aí estudou e passou a conhecer. Isso aí. Então, para mim, Tarcísio está fazendo um grande governo com uma grande aprovação. Isso é um ponto. Outra, ele é um cara do centro e da direita, foi ministro de Bolsonaro. Eu já critiquei Tarcísio. Como eu digo para você, se eu tiver que criticar, eu critico. Como critiquei Bolsonaro. Mas criticar uma pessoa não significa descartá-la ou achar que ela é incompetente. Então vamos parar com essas paixões, porque a gente não vai ganhar a eleição na paixão. E outra, vamos lá. Todo mundo sabe, ok? 25% a 30% do eleitorado é Bolsonaro. Mas não se ganha eleição com 25% a 30%. Se ganha eleição com 50 mais 1. Então, você vai ter que ter voto do centro. Você vai ter que ter voto dessa gente. Olha, eu estava vendo comentário agora, ainda há pouco, político, sobre essa última pesquisa, de que tem
20% de voto nulo, né, de gente que não quer votar, essas pessoas, elas não são de ninguém. Elas têm que ser atraídas e sentirem que esse é o cara. Então, não adianta paixãozinha política, não adianta morrer de amores por A ou B. Na minha opinião, o Tarcísio é competente. Nós precisamos de um homem para resolver problemas estruturais dessa nação, que tenha competência para isso. E ele tem. E ele tem, é só ver o que ele está fazendo em São Paulo. Então, essas qualidades dele, olha, e vou te ser franco, ele é tão parecido com o Bolsonaro que ele não é um político hábil, como o Bolsonaro não era. Bolsonaro não tinha uma habilidade, né, De bastidor. negociação política, não. Não, ele não era isso. E o Tarcísio também. Eu fico vendo até gente reclamar, porque ele não é um cara de ficar loteando tudo para todo mundo, como o Lula, que de 23 ministérios no governo Bolsonaro passou para 37, para agradar a todo mundo e entregou estatais, e nós estamos vendo aí prejuízos bilionários que Bolsonaro teve superávit, bilionário porque entregou a turma para poder governar. Então, Tarcísio vai governar, não vai entregar estatais e ministérios grandes a grupos políticos para fazerem a arruaça da corrupção e vai governar. Então, ele tem a qualidade, ele tem a competência. E eu vou ser honesto em uma coisa, eu não sou desonesto. Eu disse para o Flávio, mandei uma mensagem para o Flávio. Eu disse, Flávio, você não tem musculatura política para competir nesse nível. Não estou dizendo que ele é um incompetente, por favor. Você pode ter competência para governar uma nação, mas não ter musculatura política para enfrentar o pleito. Eu não estou dizendo que ele é incompetente, por favor. Não estou fazendo essa declaração. É meu amigo, mas eu tenho que ser. Eu disse assim para ele, Paulo. Ô, Flávio, eu aprendi uma coisa. Amigo é aquele que fala que o outro está com mau hálito. Para você dizer para um cara que ele está com mau hálito, tem que ser muito amigo. Então eu vou falar com você. Você não tem musculatura política para isso. Você é um cara bom, você é um cara bacana, você tem feito um bom trabalho no Senado, mas você não tem estrutura. E só o nome do pai dele não vai fazer ele ganhar a eleição.